encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, onde está escrito: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo após ele ter recebido notícias de Timóteo, seu filho na fé, acerca de como estava a igreja em Tessalônica. Igreja esta que foi instituída durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, enquanto ele, Silas e o jovem Timóteo estavam por lá. Louvado seja Deus. Nós lemos então no capítulo 17 do livro de Atos que eles, ao chegarem em Tessalônica, Paulo passava, glórias a Deus, os sábados debatendo entre os judeus que estavam nas sinagogas daquele lugar. E por cerca de 3 sábados ele fez isso. Todavia, os irmãos não puderam permanecer muito tempo naquela região, tão somente porque alguns judeus que estavam com inveja passaram, glórias a Deus, a alvoroçarem a cidade por causa deles. E então geraram uma grande confusão naquele lugar, pelo que os discípulos tiveram que fugir de Tessalônica. E eles então partiram para Bereia. Louvado seja Deus. E nesta carta, então, Paulo nos diz acerca de sua intenção para retornar à igreja de Tessalônica. Afinal, ele havia passado pouco tempo lá. Ainda que pouco tempo, ele conseguiu instituir uma igreja naquele lugar. Ele desejava exortar os irmãos e ensiná-los. Ele desejava continuar a sua obra ali. Todavia, como está escrito, ele nos diz que foi impedido por diversas vezes de retornar a Tessalônica, impedido pelo próprio inimigo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E então, como ele não podia voltar àquele lugar, ele enviou Timóteo, seu filho na fé. E ele então trouxe notícias a Paulo acerca de como estava a igreja em Tessalônica. E ao saber da situação da igreja, embora estivesse passando por perseguições, por tribulações, ele soube que os irmãos ainda assim permaneciam firmes na fé. Paulo então escreve esta carta com o intuito de responder a alguns questionamentos que surgiram na igreja, como também para incentivá-los a serem cada vez mais firmes, a estarem cada vez mais firmes na fé. Louvado seja Deus. E no capítulo 5, então, nós vemos Paulo trazer várias orientações práticas de como aqueles que foram convertidos ao Senhor deveriam viver. No versículo 12 e 13, nós vemos ele orientando aos tessalonicenses a seguirem os seus líderes, ou seja, a respeitarem a liderança que já havia sido colocada sobre eles, os seus pastores e presbíteros. Louvado seja Deus. E no versículo 14 e 15, nós vemos Paulo exortando a igreja de Tessalônica acerca da maneira como eles deveriam tratar uns aos outros, admoestando aos desordeiros, consolando aqueles que estavam com pouco ânimo, sustentando os fracos e sendo paciente para com todos. Paulo também acrescenta que não deveriam retribuir o mal por mal, mas sim fazer o bem a todos. Louvado seja o santo nome do Senhor. E é então, do verso 16 ao 18, que Paulo dá orientações à igreja de Tessalônica, que estão unidas entre si. Estas 3 orientações também servem para nós em nossos dias, as quais são: regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres.
Orem em todos os momentos, orai sem cessar, e em tudo deem graças. Deem graças então por todas as coisas. Louvado seja Deus. Ora, no original, em grego, como foi escrita esta carta, estas orientações estão no imperativo, o que significa que Paulo não estava somente sugerindo aos irmãos o que deveriam fazer. Paulo não estava simplesmente dando orientações, glórias a Deus, mas ele estava sim dando ordenanças à igreja. Ou seja, estas orientações eram, portanto, mandamentos diretamente do Senhor acerca da maneira como os cristãos deveriam agir, e não meros conselhos ou sugestões para a sua igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui então Paulo diz: regozijai-vos sempre. E em toda a Escritura nós podemos encontrar orientações semelhantes a esta. Em sua carta aos Filipenses, por exemplo, Paulo mais uma vez nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, nós lemos que a alegria do Senhor é a vossa força. Louvado seja Deus. E no Salmos 33, versículo 1 está escrito: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvado seja Deus. Logo, nós podemos então compreender que a alegria do cristão não deve ser condicional. A alegria em nossas vidas não deve ser baseada em meros sentimentos, aqueles que vêm e vão, que são momentâneos. Louvado seja Deus. Pois se a alegria é uma ordem, nós devemos então obedecê-la. E como então estarmos sempre alegres? Pois está escrito: regozijai-vos sempre. Louvado seja Deus. A nossa alegria então não deve estar condicionada a situações ao nosso redor, não deve estar condicionada em coisas momentâneas, como um sentimento passageiro, não deve muito menos ser condicionada às pessoas que nos cercam. Glórias a Jesus, aleluia. A nossa alegria precisa ser constante, não baseada naquilo que nós sentimos, mas sim no Senhor a quem nós servimos. Louvado seja Deus. Porque a alegria do cristão, ela não vem dele mesmo. A nossa alegria não provém de dentro de nós, mas ela vem diretamente do Senhor. É por causa dele que nós estamos alegres. Ora, a alegria é também fruto do Espírito, conforme nós lemos em Gálatas 5, versículo 22. Portanto, todos aqueles que foram verdadeiramente transformados por Jesus, que demonstram o fruto do Espírito Santo de Deus em suas vidas, devem ser alegres, devem demonstrar a alegria que sentem em servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Nós podemos sim, meus irmãos, não nos sentirmos alegres em todos os momentos, dependendo dessa ou daquela circunstância, mas nós devemos nos alegrar apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nos sobrevém, apesar daquilo que nos acontece. É nosso dever, é um mandamento estarmos alegres no Senhor que nós servimos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, independente daquilo que nós estivermos passando, não nos é permitido
darmos lugar à tristeza. Glórias a Jesus, aleluia. Porque a tristeza, meus irmãos, ela é prejudicial em nossas vidas. A tristeza é um chamariz para coisas ruins em nossas vidas. É um chamariz para o desânimo, para o vitimismo e para a autocomiseração. Pois quando nós estamos tristes, tudo que nós conseguimos enxergar é a nossa tristeza, é o nosso sofrimento, é a nós mesmos. Nós nos cegamos para tudo ao nosso redor. Louvado seja Deus. E uma vez que o cristão é ordenado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se ele estiver dando lugar à tristeza e ao desânimo em sua vida, como ele será capaz de enxergar o próximo? Como ele será capaz de enxergar ao seu redor o que verdadeiramente está acontecendo? Ele está muito ocupado, olhando para a sua própria dor, para a sua própria aflição, para a sua tristeza. Glórias a Jesus, aleluia. Ora, eu sei que se sentir assim muitas vezes é inevitável. Sim, nós podemos nos sentir tristes, mas o que nós não podemos fazer é nos entregar a este sentimento. Não podemos dar lugar à tristeza em nossas vidas, pois ela funciona como um abismo, e um abismo chama por outro abismo, e quando nós nos damos conta, já estamos enterrados nela. Louvado seja Deus. Dar lugar à tristeza em nossas vidas é, portanto, desobedecer aos mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ora, uma vez em Cristo, apesar das situações, das circunstâncias que nos sobrevêm, essa alegria que nós sentimos nele é o que nos impulsiona a estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Quando não damos lugar aos sentimentos ruins em nossas vidas, quando não damos lugar à tristeza, abrimos espaço para nos regocijarmos em Cristo Jesus. Abrimos espaço para verdadeiramente sentirmos a alegria que vem dos céus, a alegria que vem do Santo Espírito de Deus e inunda todo o nosso ser. Somos então capazes de externar isso. Louvado seja Deus. E isso então nos faz querer buscar ao Senhor cada vez mais em oração. Não somente porque nós estamos passando por tribulações e dificuldades e vamos então nos lamentar aos pés do Senhor e somente chorar e dizer: Senhor, olhe para a minha tristeza, olhe como eu estou me sentindo. Não, meus irmãos, pois o cristão é aquele que vai aos pés do Senhor muitas vezes tão somente para agradecer a Ele, para se alegrar com a sua presença, para ouvir diretamente do Senhor o que Ele tem a lhe dizer. Louvado seja Deus. E quanto mais então nós nos portamos desta forma, nos dirigimos ao Senhor em oração e buscamos a sua face, mais nós nos aproximamos dele, mais estreito, mais íntimo então se torna o nosso relacionamento para com o Senhor, uma vez que nós não estamos indo a Ele somente para pedir coisas, somente para reclamar das coisas, somente para murmurar muitas vezes. Louvado seja Deus. Nós então nos colocamos de joelhos para agradar ao Senhor, para agradecer a Ele, para louvar e engrandecer o santo nome dEle. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E então, com isso, nós somos capazes de estar buscando ao Senhor e orando em todos os momentos. E quando está escrito que nós devemos então orar
sem cessar não quer dizer que nós devemos fazer várias repetições de orações, que nós devemos repetir uma oração atrás da outra sem parar. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que nós devemos manter o espírito de oração constante. É necessário estarmos em constante contato para com o Senhor. Louvado seja Deus! Orando em espírito em todos os momentos, não somente nos momentos bons, não somente nos momentos ruins, mas em todo o tempo. Seja quando estivermos tristes, cansados, desanimados, seja quando estivermos alegres, revigorados e fervorosos. Louvado seja Deus! É necessário estarmos em constante oração, porque nós não somos autossuficientes. A oração muitas vezes nos lembra de que nós somos dependentes do Senhor e que não podemos fazer tudo por nossa própria conta. Louvado seja Deus! Orar sem cessar, então, é ter em mente a nossa dependência do Senhor, é nos lembrarmos disso, é ter em mente que sem Ele nada nós podemos fazer. Louvado seja Deus! Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nesta terra, sendo Ele mesmo Deus, Ele ainda se dirigia em oração para buscar a orientação do Pai. Ele mesmo se separava diversas vezes de seus discípulos para ficar a sós e orar ao Pai. Ele nos mostra então a nossa dependência do Senhor. Se afinal o próprio Cristo teve que orar e orar várias vezes, por que é então que nós nos esquecemos disso e queremos fazer muitas coisas sem antes dobrar os nossos joelhos e buscar a orientação de Deus? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Tendo então em mente a nossa dependência do Senhor e buscando a Ele em oração, nós somos capazes, somos capacitados a dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque mais uma vez, se a nossa alegria não depende das coisas que nos acontecem, a nossa alegria não depende daquilo que está ao nosso redor. Ela não depende se nós estamos nos sentindo felizes de verdade ou não. A nossa alegria não depende do que nos cerca e muito menos das pessoas ao nosso redor. Se a nossa alegria não é passageira e não depende daquilo que é momentâneo, que razão então nós teríamos para não sermos capazes de dar graças ao Senhor em todos os momentos? Louvado seja Deus! Glórias a Jesus, aleluia! Ora, dar graças ao Senhor deveria ser algo natural para todo cristão. Mas mais uma vez o Senhor nos lembra disso, porque sim, nós, sendo cristãos, nos esquecemos disso. Aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, muitas vezes se esquecem até mesmo de agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ora, o próprio Deus se fez em carne humana, Ele se fez homem e veio até aqui para morrer crucificado em nosso lugar. É nosso dever e deveria ser natural, voluntário, o nosso agradecimento ao Senhor por causa disso, pois é tão somente por causa do seu sacrifício que nós não somos condenados
condenados. É por causa do que Ele fez que nós temos a oportunidade de sermos salvos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso por si só já deveria ser motivo para sermos gratos ao Senhor, para agirmos com gratidão para com o Senhor nosso Deus, que nos salvou da morte. Louvado seja Deus! E como se isso fosse pouco, a cada manhã em nossas vidas, as misericórdias do Senhor são renovadas. Dia após dia, novas são as suas misericórdias. Se nós acordamos hoje, temos motivos para agradecer a Deus. Se nós estamos respirando nesta noite, temos motivos para agradecer a Deus. Se nós estamos aqui sentados em paz nesta noite, podemos então dar graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas por que então que muitas vezes nós nos esquecemos disso? Nos esquecemos dos benefícios que o Senhor faz em nossas vidas, porque eles se tornam comuns. Ora, é natural estarmos aqui vivos, com saúde, respirando, podendo ouvir falar e a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É acaso algo comum, natural, louvado seja Deus, e ordinário estar na casa de Deus, pronto para servir a Ele? Louvado seja o santo nome do Senhor, porque muitas vezes então nós nos esquecemos de dar graças ao Senhor, de agradecer a Ele por todas as coisas em nossas vidas. Acaso o Senhor tem permitido que nos falte o pão, tem permitido que nos falte o sustento, que nos falte água, que nos falte aquilo que comer, aquilo que vestir, que nos falte o teto sobre as nossas cabeças? Será que o Senhor tem permitido, glórias a Deus, estas coisas sobre as nossas vidas e não nos tem provido todas as nossas necessidades? Glórias a Jesus, aleluia. Por acaso o Senhor não tem cuidado de ti e dos teus? Por acaso lhe falta alguma coisa e o Senhor não tem lhe ensinado que aquilo que necessitas é só pedir a Ele, que Ele há de prover em sua vida? Louvado seja o santo nome do Senhor. Que motivo então, meus irmãos, nós temos para reclamar ou murmurar muitas vezes? Que motivo nós temos, glórias a Deus, para questionar ao Senhor e não estarmos satisfeitos com Ele por tudo o que Ele já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele já proveu para nós? Seria pouco tudo que Ele faz diariamente por nós? Louvado seja o santo nome do Senhor. Em tudo, então, devemos dar graças ao Senhor. E com isso, glórias a Deus, eu não estou dizendo que devemos agradecer também por coisas ruins que nos acontecem, como a perca de um ente querido, ou uma enfermidade que nos faz ficar acamados, impossibilitados. Ah, Senhor, eu te agradeço por estar nesta cama. Não, não é dessa forma. O que o Senhor deseja é que nós sejamos gratos a Ele, apesar dessas coisas, apesar das tribulações, independente da situação que esteja acontecendo em nossas vidas. Nós devemos ser gratos ao Senhor, sabendo de que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Devemos ser gratos a Ele, sabendo que Ele está conosco em todas as tribulações, em todas as adversidades, em todas as provações. Não, meu
meu irmão, você não está passando por isso sozinho. Louvado seja Deus. O Senhor está contigo. O Senhor caminha ao nosso lado. E é Ele, glórias a Deus, que nos sustenta dia após dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ora, enquanto aquele cristão, que ainda é um cristão imaturo, talvez novo em sua fé, passa o tempo reclamando para com o Senhor, murmurando com Ele, dizendo: ah, Senhor, eu não sei por que isso me aconteceu. Senhor, o que eu fiz para merecer tal coisa? Por que isso, por que aquilo está acontecendo comigo? Senhor, eu não aguento mais passar por isso. Ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Enquanto este cristão, que ainda é imaturo, está murmurando para com o Senhor, o cristão que é maduro já compreendeu aquilo que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aquele cristão que é maduro, então, ele não se abala por causa das circunstâncias ao seu redor. Ele não se abala por causa das provações e adversidades, pois ele sabe que aquilo que está acontecendo em sua vida, seja bom ou seja ruim, provém do Senhor e no fim terminará em bênção para ele. Louvado seja Deus, pois sim, todas as coisas, sejam boas ou más, para o cristão contribuem para o seu bem. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aquilo então que o Senhor permite que aconteça em sua vida é necessário para o teu crescimento no Senhor, é necessário para o crescimento espiritual, para te fortalecer espiritualmente, para que a tua fé não venha a vacilar. Louvado seja Deus. Ora, pode porventura um soldado sem treinamento se juntar ao batalhão? Pode porventura um soldado que ainda não aprendeu a lutar seguir diretamente para uma batalha? Louvado seja Deus. Se nós, como os cristãos, somos soldados de Cristo e nos unimos ao seu batalhão, não devemos esperar, não passar por provações, por lutas e por adversidades, pois isso é o que irá fortalecer a nossa fé no Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então sim, todo cristão precisa ser provado, e muitas vezes nós passamos diretamente pelo fogo. Isso serve para provar a nossa fé, para ver se nós iremos desistir ou continuar, para ver se nós iremos permanecer ou desistir. As provações então muitas vezes funcionam como a peneira do Senhor. É através das provações que muitos deixam ao Senhor, que muitos olham para trás e desistem no meio do caminho. Nós vemos isso ao nosso redor. Muitos não nos acompanham, pois estão fracos, fraquejam e desejam simplesmente não continuar, não prosseguir, não perseverar por este caminho. Mas aquele que verdadeiramente se alistou e que quer lutar as guerras de Cristo, que quer fazer parte do batalhão do Senhor, este há de permanecer, este há de perseverar, e é a este que continuar lutando, apesar das provações, apesar das lutas, das adversidades, este que continuar até o fim de sua vida, é este que vencerá a corrida, é este que receberá diretamente das mãos do Senhor a coroa da vida. Louvado seja o santo nome do Senhor.
então, meus irmãos, nós devemos dar graças ao Senhor, devemos agir com gratidão para com Ele. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu não entendo o porquê destas coisas, destas provas, destas aflições, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glórias a Jesus, aleluia. Senhor, as minhas mãos estão atadas e eu nada posso fazer, mas eu te agradeço porque tu és o Deus que podes fazer qualquer coisa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sejamos então, meus irmãos, assim como Jó, aquele que mesmo entre as maiores provações de sua vida, mesmo perdendo tudo, ele foi capaz de não blasfemar contra o Senhor, mas antes, ele assim o disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É essa atitude do verdadeiro cristão que é maduro em sua fé, que já compreendeu que tudo em sua vida é ensinamento. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tudo em nossa vida provém do Senhor. Ele é o soberano. Ele está em controle de todas as coisas. Quer seja algo ruim, quer seja algo bom para ti, isso provém do Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ora, o Senhor nosso Deus, Ele é o mais interessado em que o seu nome seja glorificado através da vida de seus filhos. E é então desta forma que nós devemos glorificar a Ele, pois não é com ingratidão que nós iremos agradar ao Senhor que nós servimos, não é com ingratidão que nós alcançaremos a vitória que tanto almejamos, não é murmurando, não é questionando, não é reclamando. Louvado seja Deus, mas é dando graças, é louvando, é adorando ao Senhor teu Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele não é digno de questionamentos, Ele não é digno de murmurações, de reclamações. O Senhor com certeza não é digno na nossa ingratidão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Devemos, portanto, agir de forma que venhamos a agradar a Ele. Porque se não for para agradar ao Senhor, por que é então que nós estamos servindo a Ele? Se não é para que nós venhamos achar gozo em sua presença, para que nós venhamos a desfrutar da paz que vem dEle, para que venhamos a desfrutar das bênçãos que provém da mão do Senhor quando nós servimos de fato verdadeiramente a Ele, se não é para adorarmos a Ele em espírito e em verdade, porque é então que nós decidimos seguir a Ele, se não é para fazer segundo Ele nos orienta, se não é para agir conforme a vontade dEle, porque é então que nós decidimos entregar a nossa vida a Ele, se não é para servi-lo inteiramente, porque é então que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ora, se for somente por palavras, se for somente por pressão dos outros, se for somente para dizer que servimos a Ele, nós não estamos de fato agradando ao Senhor. Se for somente de palavras e não com verdadeira intenção do coração, nós não estamos de fato servindo ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus.
Devemos então viver em constante adoração. Devemos buscar a direção e a orientação do Senhor nosso Deus em todos os momentos e nos alegrar nele apesar das circunstâncias. Ainda que tu não te sintas alegre, lembre-se do Senhor, lembre-se do quanto ele é bom para ti, lembre-se das características do seu Deus. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é benigno, ele é majestoso. Lembre-se dele e se alegre por servir a um Deus que é maior do que todas as coisas. Alegre-se por ser comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Alegre-se porque conquistastes, glórias a Deus, aleluia, aquilo que muitos ainda desejam neste mundo. Aquele que serve verdadeiramente a Deus tem no seu coração uma paz que vem do Senhor, e isso é algo que o mundo não tem, porque a paz que vem do Senhor somente aquele que verdadeiramente serve a Ele pode possuir. E o mundo deseja tanto ter paz e não consegue, mas nós temos o segredo para isso. Ora, creia no Senhor Jesus Cristo, e assim então tu receberás a paz que Ele nos dá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que em tudo então nós venhamos a dar graças ao Senhor, render-lhe graças, e quando então menos esperarmos, nós veremos acontecer em nossas vidas aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que nós tanto pedimos, aquilo que nós tanto desejamos. Porque fizemos algo para merecer? Não, pois nós não temos direito a nada, nós não somos dignos e merecedores de nada, mas porque o Senhor é bom e Ele se alegra em abençoar o seu povo, pois aquele que crê no Senhor é necessário que tenha ciência de que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom e Ele é muito interessado em abençoar os seus filhos. Em Jeremias 29:11 nós lemos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glórias a Jesus, aleluia. Então não, meu irmão, Deus não está alheio à tua dor, Ele não está ignorando o seu sofrimento, muito pelo contrário, Ele está agindo, está trabalhando a seu favor, mas é necessário para que tu vejas e compreendas o agir dele, que tu hajas com gratidão, que tu adores e que tu louves a Ele. É necessário que tu enxergues verdadeiramente ao Senhor teu Deus, e não somente a tua dor, e não somente o teu sofrimento. É necessário que tu abras os teus olhos e olhes para o Senhor teu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, pois através das provas, tribulações e adversidades é que a nossa fé é fortalecida. É através disso que nós crescemos em graça, sabedoria, em experiências para com o Senhor, pois nós sabemos que ventos ainda maiores hão de vir, tempestades ainda mais violentas, e se não estivermos preparados, iremos sucumbir. Se não estivermos fortalecidos, a nossa fé há de vacilar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos então buscar sermos fortalecidos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai em todos os momentos ao Senhor teu Deus, e se alegre nele, busque somente a Ele, dando graças por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele já fez. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, amém.
Louvado seja Deus. Podemos exaltar o Senhor. Glória a Deus.